Olá, pessoal, tudo jóia? Vamos dar continuidade aí às nossas aulas sobre o ciclo trigonométrico, tá? Hoje nós vamos entrar em uns assuntos que já trata os ângulos dentro do ciclo, tá? Dentro do plano cartesiano. Então nós vamos colocar o ciclo trigonométrico dentro do plano cartesiano x e y, ok? Vão acompanhando a explicação. Qualquer dúvida eu vou estar no Meet depois da aula. Vou deixar alguns exercícios também para vocês fazerem. E vamos lá, vamos começar a explicação. Vou compartilhar o livro com vocês. Então, aqui, compartilhando, circunferência trigonométrica. Então, ó, a circunferência a gente já viu aqui, a primeira coisa que ele vai falar é aquela direção, né? No sentido anti-horário, né? Então, do ponto A ao ponto B. Esse setor aqui, né? Esse arco, no sentido anti-horário, vai ter um valor positivo de A para B, que é lá em laranja aqui. Se eu girar ele no sentido horário, que está pintadinho de verde, eu também vou sair do A e vou chegar no B, não é verdade? Mas daí vai ser no sentido horário, vai ter o valor negativo. Lembra, a gente chegou a ver que aqui, ó, em cima, 90 graus, em grau, né? Vamos falar em grau, eu vou falar em radiano, que o livro vai estar dando, sempre falando em radiano. Então, eu vou passar para grau. Para a direita, desculpa, para o sentido anti-horário, 90 graus. Vai dar mais 90 graus. No sentido horário, 270 graus, menos 270. Se for em radiano, π meios, positivo, e menos 3 π meios no sentido negativo. Tá? Depende da orientação que você seguir. Por isso que chama arco orientado. Você tem que estar sempre pensando se está no sentido anti-horário, positivo, no sentido horário, valor negativo. Cheguei no 90 graus, daqui para cá andei 90. Daqui para cá andei 270, só que no sentido anti-horário, negativo. Ok? E aí ele passou em radiano. Π meios, que é a mesma coisa que 90 graus. Se π é 180, π meios, 90. E menos 3 π meios corresponde a menos 270 graus. A circunferência trigonométrica. Ó, circunferência trigonométrica, ele coloca a circunferência dentro do plano cartesiano. Ele chama de IV, o IV a gente vai chamar de x e y. A gente está acostumado, né? Só mudou o nome, o eixo X ele chama de U, o eixo V ele chama de Y, ele chama de V, enfim, são só letras. Mesma coisa. Anti-horário, positivo. Horário, negativo. Então, o que muda? Ele definiu um raio unitário. Ó. Então, dentro do ciclo trigonométrico, o raio vai ser sempre número 1. O raio é 1, 1 para cima, 1 para baixo, 1 para a esquerda, 1 para baixo. Então, aqui, ó, eu vou ter o que a gente chama de extremos, né? Ó. Esse pontinho aqui é x valendo 1 e y valendo 0, que vai ser a nossa origem. Aqui eu vou ter y valendo 1 e x valendo 0. Aqui, x vale menos 1, y vale 0. E aqui, x vale 0 e y vale menos 1. São os extremos aqui, 90 graus, 180, 270, 0 ou 360 graus. Porque dá a volta, né? Chega o 0 e o 360 é o mesmo lugar. Então, ele fala que agora tem uma orientação e tem um raio valendo 1, raio unitário. Com isso, ele vai poder associar alguns números, né? Ó, números reais associados aos pontos da circunferência. É os números que eu falei, né? Ó,
o ponto abscissa 1 ordenado a 0. X vale 1, y vale 0. Ele é a origem. E aí nós temos essa outra parte aqui, ó, para ir começando a construir. Ó. Então, aqui, 0 ou 360 graus, 2π rad. Aqui no 90 graus, π meios rad. Primeiro quadrante, de 0 a 90 graus. Segundo quadrante, de 90 a 180. Terceiro quadrante, de 180 a 270. Quarto quadrante, de 270 a 360. E isso vai ser, a gente vai ver que vai dar voltas e voltas, vai cair sempre no mesmo lugar. Por isso se chama ciclo. Ele é uma função cíclica aqui, né? Não vai sair desses valores aqui. Vai ter outros valores entre esses aqui, ó. Né? Afinal de contas, entre o 0 e o 90, eu vou ter 30 graus, 45 graus, 60 graus, que a gente vai estar estudando ainda hoje, e vai ter em todos os quadrantes os graus relativos aí a cada valor. Ok? O importante é entender esses 4 extremos primeiro aqui, ó. X vale 1, y vale 0. Dentro do plano cartesiano. X vale 0, y vale 1. Aqui, x vale menos 1, y vale 0. Aqui embaixo, x vale 0, y vale menos 1. Tem os valores em graus e também em radiano. Esse é o ciclo trigonométrico que existe em cada quadrante. E aí ele coloca mais alguns pontos aqui para a gente entender, né? Como é que vai achar esses pontos? Aí ele fala uma coisa legal. Ó. A partir do momento que o raio é unitário, né? Como o raio é unitário, e alfa vai ser L dividido pelo raio, que é L dividido por 1, então vai ser o próprio L. L dividido por 1 dá o próprio L, que é o valor do arco. Então a gente para de escrever rad. Né? No lugar de escrever π meios rad, eu posso escrever π meios. Por quê? Porque é o próprio tamanho do comprimento. Então, não preciso mais ficar escrevendo a palavra rad dentro do ciclo trigonométrico. Quer ver o que acontece? Ó, de 0, 30 graus. Ó, 30 graus é π sextos. Π sextos é 3,14 aproximadamente, né? Dividido por 6. O que dá 0,52. Quer dizer que a medida daqui até aqui dá 0,52. Tá? É o tamanho. Então, a gente não vai mais ficar usando a palavra rad, porque além de, como o ciclo é unitário, além de ser o comprimento, vai ser o tamanho do ângulo π sextos. Ok, gente? Então, só dentro do ciclo, eu não preciso ficar escrevendo rad aí, eu só posso escrever o valor. Então, ele colocou aqui alguns valores, né? Poxa, como é que ele achou o π sexto, o π quartos? Só como fazer a regrinha de 3, né? 30 graus, 180, π sexto. Tá? Você vai achar o valor numa regra de 3 simples. 180 equivale a π, assim como 30 equivale a x. Você vai ver que o 30 graus vale π sextos. Fazendo pela regra de 3, fica bem facinho de vocês visualizarem isso. E aí a gente começa a colocar mais valores aqui. Ó. Mas e o 3π quartos? Aí a gente vê mais para frente. Ele só está mostrando, né, que existem vários valores associados aqui aos valores. É como se ele pegasse a reta, né? Ele até fala isso na outra linha. Na outra página. É como se ele pegasse a reta numérica e enrolasse ela aqui. Tá? São os valores, lembrando, sentido horário, anti-horário, desculpa, sentido anti-horário vai ter valores positivos. No sentido horário, um valor negativo. Quer dizer que esses 5 π sextos negativo, ele girou do A até o quê? Pela parte de baixo. E do A até o P, ele foi pela parte de cima, porque o valor é positivo. Quando é positivo, girou no sentido anti-horário. Quando é negativo, é porque girou no sentido horário. Tá? É o
É o sentido do giro que define esse sinal aí. E não que a medida seja negativa. Não existe medida negativa. É o sentido do giro. Então, ele coloca aqui ainda, né? Ó, é como se enrolássemos a reta, tá vendo? Ele fala isso mesmo, enrolar a reta real dentro do ciclo trigonométrico. Então, ele disse que para cada valor, você vai ter um ponto dentro do ciclo, e para cada ponto vai ter um valor. É só isso que ele está falando nessa parte aqui. Como a gente vai achar esses pontos, esses valores, eu já mostro para vocês, né? Então, o livro define aí, a gente vai mostrando, né? Que nem aqui, ele colocou, ó, olha, aqui é π terços. Pô, mas como que ele sabe que aqui é o lugar do π terços? Né? Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 60 graus. 60, como que eu sei que vale π terços? 180 equivale a π. 60 equivale a x. Multiplicando, vai dar 60 π dividido por 180. 60 dividido por 180 é 1/3. Fica 1π sobre 3. E é uma regrinha de 3 simples. Mas o importante aqui ainda não é achar aqui esse ponto. A gente vai ver como acha com mais calma. Mas o livro está falando o seguinte, ó. Bem, aqui vale π terços, não vale? Porque o livro já definiu que é os 60 graus, que é a mesma coisa que π terços. E aí, como é um ciclo trigonométrico, eu vou ter isso aqui, arcos côngruos. A palavra côngruo é exatamente igual, ou a mesma medida, o mesmo lugar, né? O côngruo quer dizer a igualdade aí. E aí o que ele fala, ó, se eu estou dentro de um ciclo, eu estou no vermelhinho, eu saí do zero, eu cheguei aqui. É π terços, ok? Se eu der uma volta inteira e parar aqui, eu cheguei no mesmo lugar. Uma volta vale 2π, não é verdade? Então eu vou ter π terços mais 2π, que aqui está escrito, aqui ele tirou o mínimo múltiplo comum, tá? 7π terços, ou seja, o π terços vai ser o mesmo lugar dos 7π terços. Se eu der outra volta, eu vou cair no 13π terços. E se eu der outra volta, etc, etc. Ou seja, vai ter vários ângulos que têm o mesmo ponto. Porque como é ciclo, eu vou dar uma volta. Que nem no caso de 60 graus. Ó. 60 é aqui. Ok? Se eu der uma volta inteira, eu andei 360. 60 mais 360 dá 420. Então, aqui, além de ser 60 graus, também é o lugar do 420 graus. Isso que quer dizer arcos côngruos. Nós vamos ver que, vamos supor, o cara pergunta, em que lugar está o ângulo de 720 graus? 720 graus é 2 voltas. Então, você vai dar uma volta, 360, mais uma volta, 720. O lugar dos 720 graus está aqui no A, que é o mesmo que dá nenhuma volta, que é o mesmo que dá uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Enfim, 720 graus vai cair no mesmo lugar do 360 graus. Essa é a ideia do arcos côngruos. Arcos que têm a mesma medida, tanto para o sentido positivo quanto para o sentido negativo. Tá? Positivo é uma soma, do sentido negativo, uma subtração. Tá? π meios menos 2π, tira mínimo múltiplo comum, dá menos 5π terços. E aí é só uma questão de sinal. Mas o importante é entender que no lugar que tem um ângulo, vai ter vários ângulos com aquele mesmo valor, que são as voltas e mais voltas que pode dar dentro do ciclo trigonométrico. Aí ele coloca aqui, ó, não, você tem o ângulo alfa mais 2π, quer dizer, o ângulo que você quer mais uma volta. 2π significa uma volta. E o 2k, se for uma volta, k vale 1. Se for k valendo 2, 2 vezes 2π, 4π, que são 2 voltas. Se o k vale 3,
2 vezes 3, que vai dar 6π, que são 3 voltas. A cada volta aumenta 2π. E quando for em grau, a cada volta aumenta 360. Então, você tem, vamos supor, o ângulo de 30 graus. Vamos supor que alfa é 30. Deu mais uma volta, 360 mais 30, 390. Deu mais uma volta, 390 mais 360. E infinitas voltas pode dar aqui dentro. Ok? Essa é a ideia de arcos côngruos. Olha no exemplo, ó. Um móvel percorreu um arco de 1690. Pô, se é 1690 graus, deu mais do que uma volta. Não é verdade? Cada volta é 360. Como que eu vou saber para saber esse ângulo? Eu divido 1690 por 360. Dá 4 e sobra quanto? 250. Então, ele deu 4 voltas e parou no 250 graus. Ou seja, ele parou no terceiro quadrante, porque 250 graus está no terceiro quadrante. Não é verdade? Ó? Se a gente for olhar aqui, 250 graus é mais que 180 e menos que 270. Então, mas em que lugar? Terceiro quadrante. Ele só perguntou qual era o quadrante, né? Partindo do ponto A. Quantas voltas completas ele deu e em qual quadrante ele parou? Ele deu 4 voltas completas e parou no terceiro quadrante, que é 250 graus. Então é simples, não tem muito o que fazer. Quando é grau, divide por 360, já acha o valor das voltas, que é o resultado da divisão, e o resto é o grau onde ele parou depois de dar tantas voltas ele deu. Calcule a primeira determinação positiva. O que é essa primeira determinação positiva? É o resto, que é o grau que ele vai parar lá. E escreva a expressão geral do arcos côngruos a 1940. 1940 dividido por 360. Ele deu 5 voltas e parou nos 140 graus. Então, como que vai ficar a primeira determinação? 140 graus mais K vezes 360. Esse K é o número de voltas que ele pode dar. Nesse caso, ele deu 5, mas ele poderia ter dado 1, 2, 3, ia parar no mesmo lugar, no 140. Então, o resto é a primeira determinação, 140 graus. E o K é o número de voltas que ele pode dar dentro desse ciclo trigonométrico. Ok? Aí tem alguns exercícios. Represente sobre a circunferência trigonométrica os pontos associados a π quintos, 3π quartos. Então, como que eu vou colocar esses pontos sobre uma circunferência trigonométrica? Primeira dica, para ficar mais fácil no começo, passa tudo para grau, tá? Vamos passar para grau isso aqui, ó, π quintos, né? Então, vou abrir aqui o Word para a gente ver como é que vai fazer. Então, ó, vou compartilhar as duas páginas junto para a gente ver como faz. Acho que fica mais fácil compartilhar duas ao mesmo tempo. Então, vou minimizar aqui, vou dar uma ajeitada. Só para a gente poder ver a mesma coisa, falar a mesma linguagem. Então, ó, como que eu vou achar os 5π quintos aqui no ciclo? Então, eu fiz um ciclo trigonométrico aqui embaixo, para a gente colocar esse ângulo lá. Aqui eu já dividi ó, em 30, 60, 90. Mais 30, de 30 em 30 graus está separado aqui. Vou fazer uma regrinha de 3 simples. 180 equivale a π, assim como x equivale a π quintos, tá? Vou escrever π assim mesmo, só para a gente ganhar tempo. Como que eu vou resolver isso? Multiplica em cruz. Vai ficar x vezes π, x vezes π é igual a 180 vezes π dividido por 5. Certo? Eu fiz uma multiplicação em cruz aqui.
Esse π que está multiplicando, ele vai passar dividindo, eu vou poder cortar com esse outro aqui. Ó. Então, o π que aparece dos dois lados vai desaparecer. Não é mágica, não. Ele vai dividir, π dividido por π vai sumir. Vai ficar x é igual a 180 dividido por 5. Tá? Então, toda vez que eu quiser pegar um número aqui, né, ó, π não vale 180, troca π por 180. 180 dividido por 5. 3π quartos, pega 3 vezes 180, divide por 4. Você já transformou isso em grau. 180 dividido por 5. 180 dividido por 5, 36 graus. É igual a 36 graus. Ok? Então eu quero colocar no ciclo trigonométrico 36 graus. Você vai lá no ciclo trigonométrico, ó, 30 graus é aqui. Então 36 vai estar um pouco acima aqui. Né? Então, não precisa ser uma precisão exata. Se quiser usar um transferidor para colocar exato, você pode, mas aqui é só para você ter uma ideia de onde vai ficar, né? Então, aqui, colocando o ponto aqui, 36 graus, vai ficar um pouco para cima aqui do 30 graus. Ok? Coloquei aqui aberto. Vou pintar aqui de pretinho para ficar mais claro aqui o que eu estou falando. Então, você marcou no ciclo trigonométrico aproximadamente 36 graus. Quem é o 36 graus? 36 graus é o π quintos. Olha como é fácil. É só substituir 180 por π. 3π quarto. 3 vezes 180. 3 vezes 180. O que der, divide por 4. 135 graus. 3π quartos, 135 graus. Então, ó, 30, 60, 90. 90 mais 30, 120. 120 mais 30, 150. Os 135 graus vai estar bem aqui no meio entre os dois ângulos, tá? Esse aqui vai estar bem entre os dois aqui, ó. 135 graus está entre 120 e 150. Né? 120 para 150 dá 30, metade de 30 é 15, 120 mais 15, 135. E assim você vai localizando os pontos dentro do ciclo trigonométrico, da circunferência. Bem simples, tá? Ok? E é isso aí. Tentem fazer os exercícios, ele vai estar sempre pedindo para vocês verificar aqui, ó, verifique se são côngruos. 1490, divide por 360, vê onde vai parar a primeira determinação. 1030, divide por 360, vira no sentido anti-horário, vê se vai parar no mesmo lugar aqui do positivo. É só fazer as conversões para grau, quando tiver dificuldade de trabalhar com radiano, tu transforma tudo em grau com uma regra de 3 e resolve os exercícios. Aí tem mais uma página que eu queria compartilhar com vocês, que eu também fiz aqui no Word, que são os ângulos que a gente já conhece, né? Ó, 30, 45 e 60. O 30 equivale a π sextos, o 45 π quartos e o 60 π terços. Por quê? 180 dividido por 6 dá 30. 180 dividido por 4 dá 45. E 180 dividido por 3 dá 60. Esses outros que a gente está marcado do outro lado, a gente vai ver mais para frente que tem a ver quando a gente começar a entrar em seno, cosseno e tangente. Mas, por enquanto, até o que eu falei aqui está ótimo, tá? Porque senão vai muita informação ao mesmo tempo. Por enquanto, façam os exercícios dessa página, né? Tentem, mesmo que tenham dúvida, tentem fazer, porque é importante vocês sentirem aonde está a dúvida para que eu possa ajudá-los. Página 318. Eu vou estar no Meet, logo depois de vocês assistirem o vídeo. A gente vai ter ainda uns 20 minutos de aula, se quiser entrar lá para a gente tirar dúvida, né? A nossa aula é 11h50. Quando der uma meio-dia 10, meio-dia 15, vocês já viram o vídeo. Se quiser entrar
para tirar dúvida, eu vou estar online lá no Meet, tá bom? Bons estudos, até a próxima, gente.